paz, queridos. Amém? Muito bom estar aqui nessa celebração de 7 anos aqui da comunidade cristã Fruto do Espírito neste lugar. A igreja está linda, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas são abençoadas e edificadas através deste lugar. E eu tenho certeza que a comunidade de Samambaia, ela é abençoada através dessa igreja. E eu oro para que aqui possa ser um lugar onde o cansado encontre uma palavra de renovo, né? Onde o triste encontre uma palavra de restauração e principalmente onde um pecador aceite a Cristo Jesus e aqui encontre a salvação. Amém, irmãos? É isso que nós queremos, é isso que nós oramos aqui neste lugar. Queria parabenizar também o PMGA. Irmãos, isso daqui é uma grande lição que nós temos. Cada um ali fica, né, enxergando ali sua partitura como se fosse a palavra de Deus. E nós temos um maestro ali que vai indicando a hora certa de fazermos as coisas. E cada um vai tocando um instrumento diferente, como a igreja é. Cada um é diferente, nós somos diferentes. E quando junta a minha diferença com a sua, eu fazendo o meu trabalho, você fazendo o seu, né, porque nós somos um corpo e o corpo é formado por vários órgãos diferentes, nós unimos tudo e fazemos uma sinfonia gloriosa para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Estou muito feliz. Toda vez que eu vejo o PMGA tocando, eu lembro da igreja, eu lembro que nós devemos ser como, né, uma grande orquestra em que o maestro está nos direcionando, nos levando a engrandecer e louvar o nome do Senhor. Amém? Nessa campanha de 7 anos, nós temos um tema que está lá em Mateus, capítulo 7. Queria que você abrisse aí. Também nós vamos ler os versículos do tema e depois nós vamos ler outros versículos também. Amém? Você que abriu aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus aqui, ele está na parte final do Sermão da Montanha, que na minha visão é a maior pregação de todos os tempos. Eu sei que o pessoal daqui da Samambaia já está bem familiarizado com esse Sermão da Montanha, né? Já tem alguns anos que o pessoal tem trabalhado isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Ou seja, irmãos, o pessoal aqui da Samambaia, os irmãos aqui da Samambaia já estão, assim, acho que mais de um ano, né, estudando só essa palavra, esse sermão de Cristo Jesus. Então imagine o tanto que é um sermão poderoso, tem pedras preciosas dentro desse sermão que nós podemos trazer e aplicar nas nossas vidas. Então é algo tremendo, e aqui Jesus ele está encerrando esse que foi o primeiro grande sermão dele descrito no livro de Mateus, e ele vem aqui, né, nessa conclusão desse grande sermão que é o Sermão da Montanha. E ele fala acerca de 2 caminhos da seguinte maneira, versos 13 e 14. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são o que entram por ela, ou seja, essa porta que é larga, que tem um caminho que é largo, que leva à perdição. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então existem 2 portas, existem 2 caminhos que levam a lugares diferentes. E o tema dessa campanha é caminho perfeito. Existe um caminho que ele não só é bem feito, mas ele é perfeito. Exatamente porque ele leva a um lugar perfeito, ele leva a um lugar maravilhoso. E é sobre esse caminho que nós vamos falar nessa noite. Amém? Então eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus, também passasse aí alguns livros, e a gente fosse lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, amém? Na verdade, eu vou ler alguns versículos do capítulo 13, se você puder voltar aí, para contextualizar melhor a palavra, amém? Então,
Ali se Jesus ele estava dando um grande sermão e ele falou que existem dois caminhos. Aqui em João capítulo 13, ele já está dando as últimas instruções aos discípulos. E foi um dia muito difícil, esse dia aqui que nós vamos ler. Um dia muito complicado na história dos discípulos, porque Jesus tinha acabado de sentar com eles à mesa, e ali quando ele celebrava a Santa Ceia, ele disse para os discípulos que ele iria partir. E ele indica que alguém o trairia. Então o contexto é esse. Né? Ele está ali quase, ele está ali, vamos dizer assim, na parte final do seu ministério, e ele já está se encaminhando para o caminho de cruz, e é essa passagem que nós vamos ler. Tendo, pois, ele saído, versículo 31 do capítulo 13 do Evangelho de João. Tendo, pois, saído Jesus, tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Ele aqui, a gente entende que era o traidor, que era Judas. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco. Vós me buscareis, e como tinham dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis-vos ir, e eu vou-lo digo também agora. E ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vós amardes uns aos outros. Verso 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E essa é uma pergunta fundamental. Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Versículo 38. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Versículo 14, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Então Jesus aqui ele faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o contexto foi exatamente esse. Jesus ele está ali na parte final do seu ministério terreno, antes dele seguir o caminho da crucificação, e é um dia muito difícil para os discípulos. Primeiro, tem um traidor no meio deles. Segundo, Pedro, que era ali o líder dos discípulos, aquele que talvez seguia a Cristo com mais veemência, aquele que se dizia assim, não, eu vou estar com Jesus aonde ele estiver, agora recebe uma declaração que ele vai trair Jesus. E o pior de todo esse contexto não é o fato de ter um traidor, e também o fato de Pedro, que vamos dizer assim, era talvez o grande líder dos discípulos, aquele sobre quem havia uma promessa, que ele seria o líder da igreja quando Jesus Cristo subisse aos céus. Mas o pior de tudo aqui que nós lemos, nesse primeiro momento do capítulo 13, é que Jesus, ele iria deixar os discípulos. Ele iria para outro lugar, e eles não entendiam para onde Jesus Cristo iria. Eles não entendiam, para que lugar Jesus estava indo. Até então eles pensavam que Jesus iria para um lugar terreno. Jesus iria ficar num lugar aqui na terra. Então eles falavam, olha Jesus, você pode ir para onde você for, que eu vou estar contigo. E Jesus falou, olha Pedro, você não está entendendo. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Eu fico pensando que eles falam, nossa, mas que lugar deve ser esse?
Que lugar complicado deve ser esse? Então eles começaram a questionar. E Jesus, por isso que ele fala, olha, não preocupe o seu coração. Não turbe o vosso coração. E ele repete isso 2 vezes nesse capítulo, porque ele está falando, olha, eu vou e é preciso que eu vá, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Inclusive, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Através de mim vocês vão chegar no lugar para onde eu estou indo. Então, feita essa breve introdução, eu queria falar um pouco sobre esse caminho. Porque Jesus, ele não só explicou sobre o caminho, ele não só mostrou o caminho, mas ele afirmou ser o caminho. Ele é o caminho. E é importante nós entendermos isso, porque quando nós lemos ali em Mateus 7, versículos 13 e 14, que são o tema dessa campanha, fala que há 2 caminhos. Jesus ali, ele está afirmando acerca do caminho no começo do seu ministério, e lá no final ele revela que ele é o caminho, ele é a porta. E esse versículo, de Mateus 7, 13 e 14, ele sempre fez parte assim da minha história. Eu lembro que desde pequenininho eu li esse versículo, e lá no grupo familiar a gente viu um estudo, a pregação era os 2 caminhos, e eu acredito que todo mundo já ouviu falar, e de certa maneira essa mensagem entrou dentro de mim. E eu vejo que aqui tem todo o PMGA, vejo muitos jovens e adolescentes, e isso faz todo sentido. Porque nós temos 2 caminhos. Existe um caminho que é largo. Existe um caminho que a porta é larga. Eu fico pensando que esse caminho, na verdade, ele parece ser muito bom. Ele parece ser um caminho muito alegre. Ele parece ser um caminho maravilhoso. Mas o fim dele é o quê? Morte. É perdição. Lá o escritor Salomão, ele escreve em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem direito, parecem corretos, mas o seu fim são laços de morte. Então eu vejo que esse caminho que parece ser muito bom, que parece ser maravilhoso, que até começa com vida, porque você está ali, aproveitando, e muitas vezes as pessoas falam isso, viu, jovem? Olha, vem por aqui porque você precisa aproveitar a sua vida. Você é tão jovem, você precisa curtir a sua vida. E ele acaba em quê? Em morte. E existe um segundo caminho que ele começa, talvez, e ele começa mesmo por morte. Porque é um caminho estreito, você precisa começar negando a si mesmo, você precisa começar se sacrificando, é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas o seu fim termina em quê? Porque aquele caminho que começa com morte, ele termina com... Jesus, ele disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mas fala que aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. E ele fala que quem quiser vir após ele é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O problema é que muitas vezes nós começamos e avaliamos o caminho pelo caminho em si. E não pelo seu destino. Irmãos, o que define, viu jovem, um caminho, se ele é certo ou se ele é errado? É ele, o caminho em si, o fato dele ser largo, o fato dele ser curvo, ou ele ser reto, ou é o destino? O que é que define um caminho? É o... Então isso que precisa definir as nossas vidas. Não é o caminho, tem que ser o destino. E muitas vezes o caminho em si é o que tem definido as nossas vidas. Ah, pastor Guilherme, mas esse caminho ele é tão difícil. Irmãos, ele é difícil. Eu não estou aqui para falar que o caminho é fácil. Eu estou aqui para falar que o caminho é difícil. Mas o que precisa determinar a sua vida não é a natureza do caminho, mas é o destino, é para onde leva, é aonde ele acaba, é aonde ele vai te levar. Jesus está falando, olha, eu estou partindo, hoje realmente é um dia muito difícil para vocês, mas eu quero te dizer que este caminho que hoje é difícil, eu vou ter que me afastar de vocês, mas eu quero dizer que vocês passando pelo que eu passei, vocês fazendo o que eu fiz, vocês vão chegar num lugar maravilhoso, porque o que determina um caminho é o destino ao qual ele leva. Isso me lembra, uma viagem que nós fizemos de carro daqui para o Nordeste.
Porque antigamente as pessoas viajavam mais de carro, né? Hoje avião ficou uma coisa um pouco mais acessível, então as pessoas deixaram de viajar de carro e estão viajando de avião. E eu lembro que eu era menino, né? Vocês já viajaram com menino de carro, assim, para um lugar distante? Você sabe como é que é? Tá chegando? Tá perto? Pai, vai demorar. Pai, tá quente. Pai, tá muito frio. Pai, tô com fome. Pai, quero fazer xixi. É ou não é, irmãos? Não é fácil. Eu ainda não viajei com meu filho, porque ele ainda está muito novo, né, de carro. Mas eu lembrando, assim, puxando na memória, 3 meninos dentro do carro não era fácil, irmãos. Né? Era uma briga e minha mãe chegava uma hora que eu acho que ela nem se importava, porque a gente brigava tanto e... né? Então era um caminho difícil daqui. E eu lembro que uma vez a gente viajou em grupo com a família. Eu acho que algumas pessoas já devem ter viajado assim, aquela família que vai 3 carros, né? E daqui para o Nordeste, a gente tinha uma viagem e falaram assim, ó, vamos pegar uma estrada de chão, porque a gente vai cortar caminho, é um caminho certo. É um caminho certo. A gente vai pegar essa estrada de chão aqui e vai. E tinha uma tia nossa, né, tia da minha mãe, minha tia também, que ela gostava de andar na frente, né? Gostava. Então, quando chegou a estrada de chão, o que ela pensou? O que eu vou fazer? Vou andar na frente, porque eu não quero comer poeira de ninguém. Então, e assim foi feito, e a gente pegou aquela estrada de chão, irmãos. Pense num caminho chato. Pense num caminho difícil. Pense num caminho árduo. E a gente foi lá e pegou aquela estrada de chão, e a tia, sabe, ela falou pro marido dela, olha, anda na frente que a gente não pode comer poeira. E eu lembro que ela entrou na frente e começou a andar muito rápido. E a estrada de chão e ela andando rápido, o que aconteceu com a tia? Bateu o carro lá, alguma coisa embaixo, uma pedra embaixo do carro, do cárter, estragou, o carro começou a vazar. E o óleo vazando naquela estrada de chão, irmão. Aquela dificuldade toda, aquela luta toda. Aí vai o meu outro tio, né, que estava andando atrás, teve que parar, né, baixou lá no carro para arrumar, até conseguir óleo. Irmãos, a gente ficou umas 2 horas lá naquele caminho, irmãos. Mas a gente tinha um conforto. Apesar de toda a luta, apesar de estar ali naquela estrada de chão, apesar de estar passando por todas as dificuldades, a gente tinha um conforto de saber qual era. Que aquele caminho levava a um destino certo. Aquele caminho levava à praia. Irmãos, eu quero te dizer que talvez você está nesse caminho. E eu louvo a Deus por você estar nele. O caminho, muitas vezes, você está passando dificuldades, você está passando por lutas. Você está passando, sabe, por uma situação complicada, mas nós tínhamos o conforto porque aquele caminho levava ao destino programado. Então eu quero te dizer que o destino é o que tem que determinar a sua história aqui na terra. Não deixe que as coisas determinem, sabe, o como deve ser a sua vida, porque existe um destino aonde você vai passar a eternidade e existe um caminho que vai te levar à salvação, e esse caminho é Cristo Jesus. E eu não me importo se esse caminho ele é estreito, se ele é difícil. O que importa é que ele vai me levar aos céus e um dia eu vou estar com o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando a gente chegava na praia, eu falava assim, ai, aqui é o paraíso. Valeu a pena ter passado pela estrada de chão. E vai ser assim, irmãos. Quando Jesus ele vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando que ele é a centralidade do Evangelho. Jesus Cristo, ele é a essência do Evangelho. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Eu sou o caminho porque sou a verdade e a vida. Então, eu sou o caminho para se chegar à verdade e à vida. Jesus, ele é tão a essência do Evangelho, que ele é ao mesmo tempo o meio e o fim. Ele é,
sabe, o meio através do qual, porque o caminho é um meio para se chegar a um determinado destino, ao chegar a um determinado fim. Então Jesus, ele é o meio, é o caminho, mas ele também é a vida, é a verdade, é a finalidade do evangelho nas nossas vidas. Então ele está falando que a centralidade do evangelho está nele. Ele é a causa e ao mesmo tempo a consequência principal do evangelho. Ele é o meio e ele é o fim. O problema é que hoje nós vemos um evangelho, um outro evangelho sendo pregado, em que nós temos tirado a centralidade do evangelho. Jesus, muitas vezes, ele é o caminho, mas ele tirou não é a verdade e nem é a vida. Eu uso de Jesus para se chegar a um determinado fim diverso do evangelho, diferente do evangelho. A gente vê em algumas igrejas, você vê, cantam o nome de Jesus, pregam até e citam o nome de Jesus, mas a finalidade não é gerar vida, não é trazer a verdade. Muitas vezes fazer com que as pessoas alcancem talvez alguma coisa. Nós tiramos a centralidade do evangelho de Jesus e muitas vezes nós colocamos as nossas necessidades. Irmãos, nós não estamos aqui, sabe, não é para satisfazer a nossa necessidade, não. Nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. É lógico que glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, nós temos algumas bênçãos. Mas a bênção que vamos dizer assim, ela é um efeito colateral do evangelho, ela não pode ser, vamos dizer assim, o nosso guia, o nosso destino. Então nós tiramos Jesus do centro do evangelho e nós colocamos muitas vezes as bênçãos. E quando nós colocamos outra coisa no centro do evangelho, o que acontece? A gente quer usar do caminho para chegar a uma bênção. A gente quer usar do caminho para chegar no milagre. Então, muitas vezes a gente está aqui e se eu falar assim, olha, hoje eu vou pregar sobre milagre. Amém, irmão, Jesus Cristo, ele realiza milagre. Mas eu também tenho que pregar sobre santidade. Eu também tenho que pregar sobre arrependimento. Eu também tenho que pregar, sabe, sobre negar a si mesmo. Eu também tenho que pregar sobre pecado, porque existe uma série de coisas que estão em torno de Cristo Jesus. O problema é que hoje nós tiramos Jesus da centralidade do evangelho. E nós criamos um evangelho extremamente humano. Um evangelho, né, que eu não falo que é cristocêntrico, é antropocêntrico. Um evangelho que, como eu tenho dito lá na sede algumas vezes, é um evangelho que ele informa, mas não transforma. É um evangelho que até diverte, mas não converte. É um evangelho que agrada, mas não salva. Então Jesus aqui, ele se apresenta como a centralidade do evangelho. Ele é o meio que nós temos para se chegar à verdade e para se chegar à vida. E ele fala, olha, quando vocês entenderem isso, vocês não vão turbar o vosso coração. Porque foi ali um momento muito difícil na vida dos discípulos. Era um momento muito complicado na vida dos discípulos, como eu disse aqui, um dia difícil, um dia complicado. E Jesus falou, olha, não se preocupe, porque eu sou a centralidade do evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo remissão também ao tabernáculo que, sabe, que Deus tinha mandado Moisés construir lá em Êxodo, quando o povo estava saindo do deserto. Então, quando você passa pela primeira porta, é uma porta que está aberta para todos, todos podem acessar, e ela dá acesso ao átrio. Então, essa primeira porta, chamada caminho, ela leva ao átrio. E lá no átrio, existem dois utensílios, dois móveis muito importantes dentro do tabernáculo, que é o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. Então, quando a gente entende, quando a gente entra nesse caminho chamado Cristo Jesus, nós temos que começar uma vida de sacrifícios. Nós temos que começar uma vida de negar a si mesmo. Nós temos que começar uma vida em que nós temos que ser lavados pela palavra. Porque quando nós estudamos e vemos, e nós estamos estudando isso lá
na sede, na escola dominical, para entender que o Antigo Testamento, ele tem um significado no Novo. Que Jesus, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é o prometido das Escrituras, dele falavam os profetas. E fala também que na lei tinham sombras de bens vindouros. Então Jesus, quando fala assim, olha, eu sou o caminho, eu sou essa primeira porta do tabernáculo, e uma vez que vocês entram por mim, vocês precisam ter uma vida de sacrifício. Vocês precisam se esforçar. A palavra diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Irmãos, o caminho, a porta, ela é estreita. Sacrifícios, isso eu entendi muito bem na minha vida, quando eu entrei na faculdade, irmãos. E eu falo isso porque tem muitos jovens aqui. E quando eu estava lá na faculdade, muitas portas me foram abertas diante de mim. Vários caminhos me foram apresentados. Muitas coisas pareciam muito legais, muitas coisas pareciam boas, viu, jovens? Mas eu entendi que uma vez que eu passo por essa porta chamada caminho, eu preciso me sacrificar. E eu lembro que eu tinha uma colega, que foi até minha madrinha de casamento, a gente tem muito contato, ela não é evangélica. E ela ficava, querendo me empurrar e me levar para aquelas coisas de faculdade, aquela dificuldade em eu dizer não. E eu dava desculpa, eu saía para lá, saía de um lado, saía para o outro, porque isso era muito claro na minha mente, e falava assim, olha, tem caminhos que eu não posso entrar. Existem caminhos que eu não posso entrar, porque uma vez que eu entrar neles, o caminho de volta é muito difícil. Existem caminhos que para o homem parecem ser muito correto, muito certo, mas o seu fim são laços de morte. E um dia eu acho que ela, depois de eu dizer muito não, para poder ir para algumas programações da faculdade, ela chegou assim e falou assim, Guilherme, são tão legais as programações, por que você não quer ir? E eu falei assim, olha, porque eu não me sinto bem, não me edifica, não faz parte da minha história. Eu não tenho vontade, porque eu me sinto suprido. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas Jesus, ele é o caminho, ele está lá. O caminho é estreito, mas o tempo todo Jesus, ele está lá conosco. Jesus, ele está caminhando junto conosco no caminho. Jesus, ele faz parte do caminho. Eu quero dizer que Jesus, ele está caminhando esse caminho junto com você. Ele está junto de você. E eu entendi, amados, que o caminho, ele começava com sacrifícios. E volta e meia, essa amiga, ela me convidava e ela falava assim, não, por que a gente sai para beber e para ir para o churrasco? E eu nunca bebia. Ela falava que o meu sonho era me ver bêbado, né? Por que você não bebe? E eu falava assim, olha, quando você bebe, não é você que se controla, é a bebida que te controla. E ela ficou pensando assim, ela falou assim, é verdade. Eu falei assim, não, eu creio num Jesus que liberta, que transforma, que muda, que eu não preciso disso. Eu já tenho, alguém caminhando junto comigo, e Ele é a essência do meu ser, Ele abençoa a minha vida. Irmãos, e como eu fui discriminado na faculdade por conta disso? Porque o caminho é estreito. E chegava na segunda-feira, depois dos churrascos, aí meus amigos chegavam assim, foi legal, mas eu estou numa ressaca moral tão grande. Eu fiz coisas que eu não queria ter feito, mas eu acabei fiz, e nem eram crentes. Porque o caminho que é legal, o seu fim, são laços de morte. Irmãos, e quantos jovens eles se perdiam, jovens que muitas vezes começavam um vício, uma vida presa ao alcoolismo, às drogas. Ali, começava muitas vezes ali na faculdade, eu vejo que muitas vezes isso acontece. A faculdade, que é para ser uma porta para uma vida profissional, muitas vezes se torna uma porta para uma vida, cativa, presa, exatamente porque nós não entendemos que muitas vezes esse caminho que é largo, o
final ele leva uma vida de perdição. Existe uma segunda porta, que era a porta que dava do átrio no tabernáculo, e ela levava essa porta, levava no santo lugar, e o nome dessa porta é verdade. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, e eu também sou a verdade. E eu percebi que a jornada cristã, ela é uma jornada de sacrifícios. É uma jornada de dizer não para muitas coisas. É uma jornada em que você tem que negar a si mesmo. Só que não para por aí. Existe uma segunda porta chamada verdade. E nessa segunda porta somente os sacerdotes entravam. E lá você tinha, dentro do tabernáculo, dentro do santo lugar, que era dado acesso através dessa porta chamada verdade, você tinha ali a mesa dos pães, você tinha, né, o candelabro de ouro, e você tinha um altar de incenso. Você vê que a única luz que brilhava ali dentro do santo lugar, que era uma tenda, ali, sabe, a luz do sol já não brilhava mais porque era fechado, era um lugar fechado, só brilhava a luz do candelabro, era um lugar iluminado pelo candelabro. Aqui eu vejo que é um lugar, sabe, de busca, é um lugar de revelação da verdade, é um lugar de, sabe, onde você conhece e você sabe quem Deus é. E quando eu vejo assim, sabe, quando eu entendi que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que existem esses dois caminhos, eu entendi, sabe, desde pequeno, ali na faculdade, que era uma vida de sacrifícios, mas não bastava só ser uma vida de sacrifícios, eu também precisava ter um encontro com a palavra de Deus. Eu precisava ter um encontro com a palavra de Deus. E sabe, desde a minha juventude, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a buscar, sabe, a verdade na palavra de Deus, e aquilo foi iluminando a minha vida, foi me libertando, de muitas mazelas interiores, e eu fui entendendo que o Deus da verdade, Ele se relaciona com a verdade, e, sabe, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. O que é ser verdadeiro adorador? É você, sabe, adorar a Deus de coração, é você buscar com integridade, é você buscar sem, sabe, motivações erradas, é você estar diante da presença de Deus, é você ter um relacionamento pautado não naquilo que os outros falam, mas naquilo que a palavra de Deus fala, é você se relacionar com Deus, sabe, na dimensão que diz a palavra dEle. E eu comecei, sabe, eu estou aqui contando o meu testemunho, e desde então, muito novo, eu comecei a buscar esse Deus da verdade na palavra da verdade. Nós conhecemos o Deus da verdade estudando a palavra da verdade. Isso transformou a minha vida, viu, jovem, viu, adolescente. Eu nem sei por que eu estou contando meu testemunho aqui, mas o Espírito Santo me levou. E muitas vezes, nessa dificuldade, irmãos, ser taxado, muitas vezes o pessoal me chama: você é gay, por que você não fica com as meninas? Você, sabe, você não aproveita a sua vida. Você não sabe o que é aproveitar a vida. Eu falei: não, isso que vocês falam de mim não é a verdade. A verdade é aquilo que está na palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. E Ele fala que eu sou seu filho, e o filho se relaciona com o Pai. A palavra do Senhor diz, sabe, que eu sou abençoado. A palavra do Senhor diz que vale a pena esperar, que vale a pena ser fiel. E eu tenho certeza que esse caminho que é árduo, ele vai me levar num lugar muito bom, porque ele termina em vida. Irmãos, e existe uma terceira porta. Você passa pela primeira porta do tabernáculo, que é a porta do caminho. Ali começam os sacrifícios. Você passa por uma segunda porta em que você há um encontro com a verdade. Mas há uma terceira porta dentro do tabernáculo, que é a porta que divide o santo lugar do santo dos santos. E essa porta se chama vida. Quando Jesus falou isso, com certeza os judeus, eles entendiam muito bem. E aquela, e você passando pelo caminho, você passando pela verdade, você chega num lugar que é um lugar de vida.
E lá naquele lugar, a presença de Deus se manifestava. Quando o sumo sacerdote, somente ele podia entrar naquela porta uma vez por ano. E ele entrava, e lá ele tinha um contrato com a presença de Deus. A presença de Deus se manifestava. É lógico que, ali o incenso entrava, a fumaça cobria, porque ele não podia se apresentar, ele não podia, ele tinha que se guardar da presença de Deus. Mas ali ele tinha um encontro com a vida, e ali ele aspergia o sangue do sacrifício no dia da expiação, e lá todo o povo era abençoado através do sumo sacerdote que adentrava naquele lugar. Irmãos, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, eu não sinto falta de nada, porque depois que eu passei pelo caminho e pela verdade, eu encontrei a vida. Hoje eu tenho um motivo de viver. Hoje eu tenho algo, que é a mola propulsora da minha vida, que é a força dentro de mim. E eu tenho certeza, amado, que não importa as circunstâncias, não importa as consequências, o caminho é árduo, o caminho é difícil, mas eu estou aqui para dizer que vale a pena, porque o caminho, ele te leva à vida. Jesus, ele é a essência da nossa vida, ele é a essência da nossa existência, ele é, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu quero dizer que vale a pena você seguir pelo caminho, você encontrar com a verdade, e você vai ter um encontro com a vida. Eu quero dizer que hoje eu estou casado, hoje eu tenho um filho, e eu não sinto falta de nada, porque Jesus, ele é a essência da minha vida. Ele é, ele é o que me faz feliz, ele é o que me faz estar aqui falando sobre ele. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo para te levar a um lugar de intimidade com Deus. Ele é o único caminho para te levar a um lugar de intimidade com Deus. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não conhece a Deus. Conhecer não de ouvir falar, mas eu falo esse conhecer, de saber quem Jesus é. Esse Jesus de estar junto com Ele, de talvez falar assim: olha Jesus, meu dia está muito difícil hoje, como foi o dia dos discípulos. Mas ele vai falar assim: olha, eu vou. E ele foi de fato. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um consolador para vocês. Porque o caminho é difícil, o caminho é árduo, mas ele termina em vida. Irmãos, eu lembro que, contando essa história, quando a gente chegava na praia, eu era criança, e quando você começava a avistar de longe a praia, aquele azul, você começava a escutar o mar, a gente ficava doido para poder ir logo para a praia. E às vezes minha mãe não queria levar a gente no primeiro dia, porque tinha que arrumar as coisas, arrumar a casa, e aquilo era uma tortura, irmãos. Mas quando a gente saía correndo, e que você saía correndo, e pisava na água do mar, aquela sensação gostosa. E eu pensava assim: como valeu a pena ter passado por tudo até chegar daqui. Seja como aquela criança que saía correndo e passava por grandes lutas para chegar no mar no final do ano, e sentia aquela alegria, aquela vontade de viver, porque tinha chegado no destino, tinha chegado na praia. Amém? Eu quero dizer que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o único lugar para chegar nas presenças do Senhor. Amém?